Irmãos, depois de lembrarmos quem o Senhor é, santo, poderoso, governador de tudo que existe, depois de considerarmos quem nós somos, pecadores miseráveis e carentes da sua misericórdia, do seu benefício, nós temos também a oportunidade de ouvir o recado dele nesta noite, na noite de hoje, que será dado, irmãos, a partir de uma reflexão também do livro de Apocalipse, capítulo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 20. A leitura principal, irmãos, será do verso 11 ao verso 15, mas eu já adianto algumas coisas aqui, né? Para os irmãos já se prepararem, tá bom? Então, esse é o texto principal. E para aquilo que foi preparado para hoje, eu preciso que os irmãos sejam diligentes em acompanhar na Bíblia de vocês. Se tiver uma versão diferente da minha, eu vou ler mais devagar, para que vocês possam compreender na sua. Então, durante todo o sermão, eu peço que você, se não tiver Bíblia, nem celular ou papel, fique perto de alguém que tenha. Eu vou precisar que você olhe para as Escrituras, para nós termos a convicção da mensagem que está ali, que é para nós nessa noite. Tá bom? Eu vou orar e depois fazer a leitura do trecho principal. Oremos. Pai, fala através, ó Deus, mais uma vez hoje, através da sua palavra. E fala também, Senhor Deus, através da minha fraqueza. Eu tenho convicção, ó Deus, que não há oratória, não há estratégia, não há algum tipo de comunicação capaz, ó Deus, de fazer o coração do homem mudar, de procedimento de conversão. Mas o Senhor, o teu Espírito Santo, que pode soprar onde quer, tem esse poder e essa capacidade, Senhor Deus. Nos ajude nesta noite e nos fortaleça para compreender os teus mistérios e a tua revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho uma missão hoje, irmãos, para falar com vocês sobre os últimos dias. Aliás, os últimos dias dos últimos dias. A gente vai compreender isso um pouco melhor, né? O final do tempo. O final do tempo. Dos tempos. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 11. Acompanhe comigo. Depois vou fazer alguns comentários. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Os últimos dias, irmão, o dia do julgamento, o dia final, o dia do Senhor, terrível dia do Senhor. Aqui, irmãos, nós vamos falar um pouco do julgamento, de ressurreição, do novo céu e da nova terra. E quem não tem curiosidade sobre essas coisas? E como essas coisas também trazem grande confusão e entendimento. Eu estava me preparando aqui para o sermão, eu li muita coisa, né? De Sproul, Joel Bick, pastor Heber Campos, vi um sermão do pastor Jailson. C.S. Lewis também fala sobre esse texto aqui, para montar então todo o entendimento da profundidade desse texto bíblico. Me marcou muito a história que o pastor Jailson comentou na igreja há muito tempo,
que uma mãe o procurou depois de um culto para falar assim: pastor, a minha filha pequenininha, ela não quer ir para o céu. Eu estou preocupada. Curioso isso, né? E aí o pastor, atendendo aquela mãe, aquela angústia, foi falar com a menininha e ele confirmou que ela não queria ir para o céu. Porque ela tinha tido uma aula de escola dominical em outra igreja, né? Da onde ela veio. E ela achou estranho, né? Virar anjinho, asinha, aquelas coisas. E ela não queria ir para o céu porque é muito chato. Às vezes a gente pinta o céu dessa maneira. Eu me lembro de um filho de pastor, também tinha 10 anos de idade. E aquele filho de pastor, ele ficou muito triste. Quando ele descobriu, talvez alguns aqui também vão se assustar, quando ele descobriu que mesmo depois que formos para o nosso lugar eterno, ninguém vê o Pai. O Pai é Espírito. Ele ficou triste, mas como não? Tudo isso para a gente não ver o Pai? Assim como aconteceu com os discípulos, mostra-nos o Pai, falou para Jesus. Eu estou aqui, a revelação. Teve essa situação também. Eu me lembro, irmãos, que no ano 2000, uma série muito famosa, tem 3 filmes, né? Que é Deixados para Trás. Os irmãos podem procurar essa série, tá em algum stream livre, eu chequei antes de vir para cá. E ele conta a história da figura de como é o arrebatamento dos últimos tempos. Tem um avião, tem um carro, e no filme conta que um piloto sumiu. Não aquele filme de comédia. Sumiu porque ele foi arrebatado, e aí acontecem acidentes. Eles creem nisso, né? Quem cria nisso escreveu esse filme, e esse filme teve grande apelo nos evangélicos, em fortalecer essa ideia, né, do arrebatamento surpresa, de que alguns vão, outros vão ficar para a grande tribulação. Eu lembro que, na minha adolescência, eu ainda era fã de uma banda gospel, chamada Cats Barneia. E ele tem uma música chamada Apocalipse Now. Né? E nessa música, né, que é um rock lá, ele também conta essa história. 2 numa cama, um será levado. Né? Aviões desgovernados, pilotos também arrebatados. O que será que a todos engoliu? Sumiram. Então, quando a gente fala, irmãos, das coisas dos finais do tempo, há grande confusão e muitas interpretações. E eu quero aqui esclarecer algumas delas. Por isso que eu disse para os irmãos que eu vou precisar que vocês sejam dirigentes comigo para acompanharmos alguns textos. O texto principal, como eu disse, é do 11 ao 15. Mas eu vou fazer uma leitura aqui do começo do capítulo 20, por isso eu quero que vocês acompanhem comigo. A leitura, eu não vou correr com isso, vou fazer devagar. E eu vou dar algumas explicações aqui. O sermão não é nesse texto, é como se fosse um prefácio, uma introdução, para a gente aqui entender algumas coisas, tá? Então, capítulo 20, verso 1. Fala assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Até o verso 3 aqui. Irmãos, eu não vou aqui explicar e vou arrazoar sobre os entendimentos teológicos de várias correntes escatológicas. Os amilenistas, pré-milenistas, os dispensacionalistas. Não quero que os irmãos decorem esses nomes. Depois vocês podem fazer isso na internet, consultando livros teológicos, Bíblias comentadas. Eu vou colocar aqui a nossa posição, mas existe sim uma interpretação de que do capítulo 19 para o verso 20 há uma continuidade cronológica, porque no capítulo 19 Cristo vem num cavalo branco. Cristo vem. E se ele vem, então, o capítulo 20 tem 1000 anos de um reinado que vai acontecer depois que Cristo veio. Então, há esse entendimento que vigora na maior parte das igrejas e teologias por aí. Mas nós entendemos, irmãos, que o livro de Apocalipse tem 7 sessões.
7 sessões. O capítulo 1 ao 3 é uma sessão, do 4 ao 7 é uma sessão, do 8 a 11 é uma sessão, e em todas as sessões das trombetas, das taças de oração, dos candelabros, em todas elas, a ênfase é na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. São histórias e visões contadas por João, mas que acontecem de forma paralela. Então, o capítulo 19 termina uma sessão e o capítulo 20 começa outra. E aqui, irmãos, no capítulo 20 deve ser, talvez, de Apocalipse, um dos textos mais difíceis de interpretação e disputa. Porque ele fala do milênio. Eu explico aqui de vez para os irmãos, sem mais delongas. O que nós entendemos pelo milênio? Não é literal. É um período que começou no Novo Testamento, quando Cristo veio aqui, nasceu, viveu, cumpriu sua missão, morreu na cruz, foi enterrado, ressuscitou e subiu aos céus. Ali começou, então, o que nós entendemos como milênio, o período, o parênteses entre a primeira vida de Jesus Cristo e a segunda vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, bastante simbólico, e essa expressão milênio só tem aqui no capítulo 20. Mas não é porque só tem aqui, não é importante. Mas eu quero compartilhar para os irmãos que é assim que nós entendemos. Que nós não compreendemos que Cristo vai vir, e aí então vai ter ele vai reinar 1000 anos exatos aqui na terra. Satanás vai ser preso, e depois então vai ter o Armagedon, e aí então aí que a gente vai subir aos céus. Nós não cremos nisso, irmão. Isso tem um monte de implicação, um monte de problemas. E eu gosto da posição milenista porque ela é mais simples mesmo, tá certo? Cristo veio até aqui, os últimos dias já começaram, nós vivemos os últimos dias. Cristo pode voltar a qualquer momento. Nada o impede de fazer isso. O Pai sabe e assim vai decidir. Vivemos os últimos dias, vivemos o chamado milênio, esse parênteses entre as duas vindas de Jesus Cristo. E durante essa vida, quando Cristo subiu aos céus, quando ele foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele já se encontra sentado do lado direito do Pai, ele tem todo o poder, o reino dele já está estabelecido. A igreja de Deus que está aqui, irmãos, vive para demonstrar esse reino. A igreja aqui em Cosmópolis, nesse milênio, vive para mostrar as regras do reino. Como é que é o amor, como é que se relaciona, como é que se adora, como é que é a família, como é que cria filhos, como é que tem essa relação com o divino. A igreja, ela demonstra já hoje o reino de Deus. Só que esse reino não chegou na consumação ainda, não chegou no seu final da sua maturidade. Isso vai acontecer sim, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto aqui fala, irmãos, que nessa situação, quando Cristo subiu, Satanás perdeu privilégios. E aqui o texto, de uma maneira metafórica, fala que ele foi amarrado. Satanás é espírito, ele não é um corpo como a gente. Ele não está numa caverna, mas ele tem hoje atuações limitadas. Ele não pode mais enganar as nações. Nós hoje mandamos missionários para a Albânia, para a Espanha. Satanás, ele não pode, ele não tem mais esse domínio de atrapalhar de tal maneira de impedir que o evangelho chegue a esses lugares. Não pode mais. Mas ele tem seu raio de atuação. Senão, irmãos, não seria coerente aquilo que Tiago fala: resistir ao diabo, foge dele. Martim Lutero fez uma ilustração muito bem, irmão Clair, muito bem. Que ele fala assim que o diabo é um cão bravo, muito bravo, e ele está numa corrente. E essa corrente dá a esse cão um raio de ação. É por isso que é possível, irmãos, resistir ao diabo. É por isso que é possível fugir dele. Agora, se achegar em situações perto dele, né, colocar-se em risco, né, Lutero ele vai trazer essa imagem de você que quer chegar perto, né, do cão, aí a corrente dele tem um tamanho. Cuidado, não passe perto do abismo. Então, o texto aqui vai dizer que ele foi preso, dando essa ideia de limitação de Satanás. E no final desse tempo, desse milênio,
ou desse período quando Cristo voltar, sim, é verdade, irmãos. Está previsto uma apostasia. É chato isso. Eu não queria, mas vou ter que estragar a festa. O mundo, irmãos, não vai melhorar. Não vai melhorar, irmão. Está previsto uma apostasia. Está previsto que o amor de muitos e da igreja vão esfriar. Irmãos, eu acabei de dizer aqui, a gente está mandando missionário para a Europa. De igrejas que lá antes, tão fervorosas, mandavam missionários para cá. Estamos vendo, irmãos, os Estados Unidos, que antes tão evangelizadores aqui, perdendo todos os seus valores de nação. O relativismo, essa apostasia, essa frieza, esse liberalismo, essa ideia de que eu tenho que atualizar a Bíblia. Olha, irmãos, que situações complicadas. Então eu queria dar esse pano para os irmãos, para explicar aqui que nós queremos assim. E ainda no verso 7, acompanhe comigo do capítulo 20, fala assim: quando terminarem os 1000 anos, quando terminar o período, né, esse período cheio aí, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, aqui já começa também. Chega um período a essa apostasia, a essa manifestação de poder do diabo, mas ele é vencido. E o texto bíblico, irmãos, vem mostrando que Jesus vem vencendo todos os seus inimigos. Ele vem removendo todos aqueles que o enfrentaram, todos aqueles que os desprezaram. A besta, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia, todos lançados do lago de fogo e enxofre. O diabo, está aqui no texto, vencido, lançado no lago de fogo e enxofre. Não existe aquela imagem, irmãos, do domínio satânico, de um diabo com um tridente governando, né, naquelas charges cômicas que a gente ouve, não é isso? Ah, aqui você pode passar, ele está organizando, ele vai ser jogado lá consciente e para sempre. Não há destruição, não há aniquilação. É uma condenação eterna para um lugar eterno. Irmãos, vamos lá. O que isso tem a ver com o nosso texto? Jesus, o guerreiro, aquele que está no trono, aquele que no capítulo 4 que nós lemos na introdução, na liturgia, estava ainda com a mensagem salvífica. Agora ele se achega aqui para julgar como juiz de toda a terra. Ele já venceu a besta, já venceu o anticristo, o homem da iniquidade, e agora, irmãos, ele vai atrás dos últimos inimigos. Talvez atrás de você, atrás do homem. Deus agora, nesse texto que nós lemos aqui, principal, a partir do verso 11, o Senhor Jesus Cristo entronizado, ele agora vai acertar a conta com a humanidade. Ele agora vai acertar a conta com aqueles que os desprezaram. Lá em Coríntios diz que quando Jesus esteve diante de Pilatos, o termo grego lá é paimar, diante do trono de Pilatos. E Pilatos usou politicamente para se dar bem. Ele lavou as mãos lá, mas ele queria ficar bem. Pilatos agora, irmãos, nesse texto aqui, ele vai estar diante daquele que tem todas as coisas, o poder de tudo. Olha como as coisas inverteram. Jesus antes, diante do trono da decisão. Agora Pilatos também estará aqui. E nós, irmãos, estaremos aqui também? Acompanhe comigo então aqui, vou fazer aqui, algumas explicações. Depois vi um grande trono branco, verso 11, e aquele que nele estava assentado.
Então o trono é branco porque ele é puro, porque é justo, porque é santo, porque não há nenhuma mácula ou defeito. E hora que nós consideramos isso, como no início do culto, nós temos que saber que é diante deste trono que os homens vão ser chamados. Que os homens vão ser chamados para o julgamento. Se lá no trono, na visão do trono, do capítulo 4, há um arco-íris que mostra aliança e esperança. Se lá no capítulo 4 há testemunhas, e aqui na visão do capítulo 20, é só Jesus que está ali. Só o juiz que está ali. Se lá no capítulo 4, na visão do trono, existe o relâmpago, existem os trovões, que ainda são um alerta. Aqui não, irmãos, há um silêncio. Não há mais alerta, não há mais chance. Ninguém muda de posição. Todos serão julgados pelos seus feitos. Diante de um justo juiz, daquele que é poderoso, daquele que foi visto por Isaías, lá em Isaías 6, também ele vislumbrou a Cristo. Antes da encarnação, sentado no trono, poderoso, e Isaías, um servo de Deus, ao olhar aquela imagem, diz: ai de mim, que sou pecador. Meu irmão, é a cera brigando com o fogo. Que situação eles vão se encontrar aqui? Depois que viu um grande trono branco, e aquele que lá estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles, irmãos. Aqui conta que a criação, o cosmos, ao olhar em Deus, e eles também foram afetados pelo pecado, pela maldição, eles estão fugindo, eles estão correndo de Deus, porque eles também vão passar por uma purificação, eles também vão passar pelo crivo de Deus. E aqui os irmãos percebem, claro, a terra não tem perna, o sol não tem perna, as estrelas não têm perna, mas ele personifica. João tem uma visão onde ele personifica a criação. Os irmãos bem sabem, imagino eu, a cidade chama Cosmópolis, né? Cosmos significa beleza. Beleza. É da onde também vem a palavra cosmético, embelezamento. O cosmos é o belo. Mas esse belo, irmãos, está sob a maldição do pecado. Olha o nosso planeta, como é. E então a terra e o céu fogem daquele que é todo-poderoso. Já viram no filme, ou já passaram por uma situação, onde você está indo numa direção e todo mundo está correndo para cá? Eu já vi pegadinha disso. Pegadinha, essas pegadinhas cômicas, né? Passa uma turma correndo para cá, o que você faz? Você corre junto. Tem um problema ali. Tem uma situação ali. Pois é, irmãos, nesse dia, o cosmos está fugindo de Deus e os homens são chamados para encontrar esse Deus. E não há como fugir. Não há como sair. Versos 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então João diz o seguinte aqui: eu vi os mortos, ou no original, no grego, eu vi o necros, que é a raiz de necrotério. Eu vi os necros, eu vi aqueles que ressuscitaram, eu vi todos aqueles numa multidão diante daquele que está sentado no trono. Irmão, se João olhou um pouco mais, talvez ele viu o seu rosto lá, porque se existe um lugar na Bíblia onde você está, é aqui. Nessa multidão que ele viu, ele teve esse vislumbre. Nós cremos nisso, irmãos, os amilenistas, que a ressurreição dos mortos será de uma vez só, os ímpios e os salvos. Será de uma vez só. Claro que haverá tratamento diferente, momentos diferentes. Mas será num instante. Jesus vindo, na sua segunda vinda, na sua majestade e glória, com os seus anjos. 1 Coríntios 15 vai falar sobre isso. O Senhor Jesus Cristo vai falar sobre isso bastante. E ele então vai trazer essa imagem aqui. Eu vi os mortos, os grandes e os pequenos.
os homens e as mulheres, os ricos e os pobres, os poderosos e os vassalos, os donos e os escravos, todos, sem exceção, ressuscitarão no último dia. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui muito importante. Quando alguém morre hoje, morri. Para onde eu vou? Na minha esperança, na minha fé, eu já estou no céu, no seio de Abraão. Já estou com o Pai, mas o meu espírito, o meu corpo está aqui. O não salvo, o ímpio, que despreza a Deus quando morre, o seu espírito também vai para o inferno e o seu corpo está aqui. Não vai, é só espírito. Tudo bem? Esse céu que a gente está falando e esse inferno é um lugar temporário. A Bíblia está assim, tá? Ela é temporário. Você vai para o céu, mas o céu não é o seu lugar da sua vida eterna. E nem o inferno é o lugar da condenação eterna. É uma fase. Vai haver a ressurreição dos mortos, todos. E a partir do julgamento, cada um vai ser julgado diante um a um. Existe um julgamento coletivo, esse chamamento. Mas um a um, a gente vai ver aqui, vai ser chamado para estar diante de Deus. Diante do juiz, diante de Cristo, daquele que está no trono. E cada um será julgado pelas suas obras, pelos seus feitos. Diz o texto que nós lemos que os livros serão abertos. Que livros, irmãos? Os livros onde estão registrados todas as nossas atitudes, todas as nossas obras, todos os nossos pensamentos, todas as nossas omissões. Você já mentiu? Está lá escrito. Já pensou mal de alguém? Está lá escrito. Você teve a oportunidade de ajudar alguém, de fazer o bem, mas não fez? Está lá escrito. Você pensou uma coisa absurda, ninguém sabe, ninguém viu. Você tem vergonha do que pensou? Está lá escrito. Pelo que eu pensei, condenados. Pelo que eu não fiz, condenado. Os livros, irmãos, diz o texto bíblico que nós seremos julgados por cada palavra frívola, bobagem que nós falamos. Está registrado diante desse Deus. Está aqui, ó. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O 13, irmãos, fala assim, acompanhe comigo a lógica. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Eu esqueci agora o nome do homem, mas esqueci. Teve uma situação, uma ocasião, que Davi queria pegar um malfeitor, eu esqueci o nome do personagem. E esse personagem entrou numa cidade para se esconder. Davi cercou a cidade. Não, daqui ele não me escapa, ele vai ser julgado e vai ser morto. A cidade pavorosa disse, mas você vai cercar a cidade toda? Ó, esse homem não escapa, não tem jeito. Aí a cidade fez um acordo, viu, irmão Gerson? Fez um acordo. Olha, e se nós, todo mundo procurarmos esse cabra aí? Todo mundo procurando. A cidade inteira, e vamos te entregar. E assim aconteceu. Você imagina esse cabra fugindo? Nos buracos que ele se escondeu? Na onde que ele fugiu? A cidade toda o procurando, o buscando. Irmãos, e ele foi achado e entregue a Davi. Aqui, Deus dá ordem para o mar. E o mar, na Bíblia, tem uma conotação de caos, de revolto, de mal, de rebelde. O mar da Bíblia tem isso, né? O mar é traiçoeiro. Pois bem, aquele que está no trono deu uma ordem. Mar, eu quero os mortos. E imediatamente ele entregou os mortos. Montes, eu quero os mortos. Sepulcros, eu quero os mortos. Lá em Limeira tem cemitério da saudade.
Cemitério das Trevas, eu quero os mortos. E a criação, e o Hades, e a morte, que não é louco de contender com aquele que tem todo o poder, entrega os mortos para serem julgados cada um segundo as suas obras. O verso 14, irmãos. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Olha só, a morte e o Hades, o além e o inferno, até o próprio inferno, diz o texto bíblico, foi lançado no lago de fogo. Irmãos, é claro que eu não vou entrar aqui nos detalhes, tá? Essa ideia de fogo, de enxofre, lago de fogo, são situações de visão de João para descrever para a gente. Não quer dizer que é exatamente isso. O que nós sabemos e entendemos é que existe uma região temporária e existe uma região pior. O lago de fogo, a condenação eterna. Alguém já disse, o céu é onde Deus está, e o inferno é onde Deus não está. Isso é mentira. O céu é céu porque Deus está lá. O inferno ou lago de fogo é inferno ou lago de fogo porque Deus está lá. No céu é porque a misericórdia, o favor, o amor de Deus está lá. E no inferno a sua justiça, a sua lei. Não há graça. Os irmãos não se enganem. Não se enganem. Irmãos, nós vivemos no mundo que vivemos, que é um mundo mau, mas o mundo não é tão mau quanto poderia ser, porque Deus refreia o mal por amor a nós. Há um refreio, eu sei que os irmãos veem reportagens, veem coisas horrendas que são feitas, mas o mundo não é tão ruim quanto poderia ser, porque Deus refreia o mal, porque Deus ainda dá sol, dá chuva, dá praia, dá filhos, dá família, dá vida, dá presentes para os ímpios também. Mas no inferno, irmãos, e no lago de fogo, nada disso vai haver. Não haverá graça para aqueles que desprezaram o Senhor. O lago de fogo é a segunda morte. Verso 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa é uma realidade. A regeneração é uma coisa interna. A regeneração, irmãos, é uma coisa invisível. Eu não sei. Eu não consigo julgar quem de vocês aqui, de fato, é um regenerado. Porque pode haver falsidade, pode haver engano. Sabia que pode ter gente que acha que não é salvo, ele acha que não é salvo, e ser salvo, sabia? Ele acha que não é. É crente, ele fica na dúvida. Ai, Senhor. Sofre com isso, mas ele pode ser salvo. Mas há pessoas também que têm convicção que é salvo, e não é. Dito o que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, eu não te conheço. Eu nunca te conheci, apartai-vos de mim. Você não é dos meus. Não fiz isso, estive lá, fui na igreja, curei, eu liderei e tal. Irmãos, o que nós podemos fazer entre nós aqui é olhar os frutos. Os frutos. Quem está na videira? Quem está na videira não há espaço para arrogância, para mentira. Se peca, se arrepende. Se peca irrepreendido, baixa a cabeça, se humilha. Porque fora disso é estranho. Mas ele vem, ele ajuda, ele toca, ele fala e prega. Não. Olha os frutos, irmãos. Nós falamos no começo aqui na confissão de pecados, né? Laodiceia. Quando vocês conheceram a Cristo, como vocês trabalhavam com zelo, Senhor. De vez em quando eu vou lá em Americana, terça-feira, lá em Americana, onde os irmãos, que a gente chama de CCB, né? Ex-CCB. Os irmãos da ex-cristã do Brasil. E lá eles se reúnem, sedentos da palavra, humildes, assumindo que não sabem nada, não sei, eu tenho vergonha, passei 30 anos numa instituição, não sei de Cristo, não sei ensinar, não sei nada, me ensina, pelo amor de Deus, eu quero saber. É assim mesmo, não estou exagerando.
Vá lá e veja, confira, converse com eles. Que amor pela causa, e chama os outros, e chama, e convida, passam vergonha, e são rejeitados, e perdem problema, e tem problema com a família, sim, mas estão fazendo. Ah, irmãos, eu temo que um dia se acostume com a santidade de Deus e não façam mais isso, como muitos de nós nos acostumamos. Muitos de nós nos acostumamos. Quero terminar essa reflexão aqui, irmãos, do sermão, assim como eu li uma parte do antes, para explicar algumas coisas, eu quero ler uma parte do depois, nos preparando já para a ceia do Senhor. Aqui é uma mensagem falada, aqui é uma mensagem de olho no olho com vocês. Mas Deus é tão bom, irmãos. Sabe aquela velha expressão? É preciso desenhar? É preciso fazer desenho para você entender? Pois é. A Santa Ceia, a pregação visível de uma memória desse Jesus aqui que nós estamos vendo, que hoje salva. Se existe uma boa notícia, é que o nosso Jesus ainda salva. Ah, que boa notícia. O que você faz com isso, irmãos, com essa boa nova, com esse evangelho? É para a gente. É para a igreja de Cosmópolis. É para a igreja que mora numa cidade que tem um nome de beleza. É para essa igreja, sim, colocada neste lugar, ser desafiada, sim, nesse milênio, enquanto tudo isso não vai acontecer, mostrando o reino de Deus, as regras de Deus, como é viver com Deus, testemunhando desse Deus, e convidando essas pessoas para viverem nesse reino, que começa aqui sim, e um dia será consumado em outros tempos. O texto diz aqui que havia um livro da vida. Eu disse para os irmãos e faço esclarecimento aqui. É verdade, irmãos, todos seremos julgados pelas nossas obras, todos nós. Mas os que estão em Cristo já estão julgados. Cristo morreu por nós e quando aparecermos diante de Deus, irmãos, não estaremos nus como os ímpios. Não estaremos envergonhados como os ímpios, mas teremos uma veste de linho, justificados com a justiça do Senhor Jesus Cristo. Nós não seremos envergonhados, irmãos. Não haverá um telão ali, passando os nossos pecados, para sermos envergonhados por aqueles que estão em Cristo. Porque Ele nos ama. Ele deu o seu melhor para nós. Ele vai vir, Ele foi antes para nos preparar lugar, com amor. Ele deseja, irmãos, vivermos juntos eternamente. Mas não será no céu. O céu é para o Espírito. É isso que eu vou ler aqui para os irmãos. Irmãos, eu vou fazer a leitura aqui. E eu não vou fazer explicações, tá? Eu quero que o texto bíblico, lido com você e acompanhe, você sinta o que vai acontecer com aqueles que são salvos, que estão em Cristo, que tomam a ceia do Senhor e creem nisso. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, alguns versículos. Eu vou citando, os irmãos vão acompanhando. Você terá um melhor aproveitamento se você ler junto. Se a sua versão for diferente, não tem problema. Eu vou ler devagar até você entender a sua versão. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Passou, irmão. E o mar já não existia. Verso 2. Vi a cidade santa, ele está vendo a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. Não haverá mais, perdão, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Verso 5.
aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Verso 6. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Capítulo 22, verso 3. Capítulo 22, verso 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Verso 6. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Verso 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Diz o texto bíblico, irmãos, que nós somos um sopro no nosso nariz. Eu respiro e não sei se vou respirar de novo. Há uma certeza, irmãos, nos veremos no dia da ressurreição. Isso é certeza. E como que eu queria ter a certeza, irmãos, de nos encontrarmos junto nos ares, arrebanhados pelo Senhor Jesus Cristo. Quero convidar o pastor Sebastião, que já vem à frente, para fazer a condução da ceia do Senhor, nos preparando para essa mensagem visível, desenhada e misericordiosa da parte do nosso Deus. Ele é o Amém, o Senhor de tudo. Por favor, pastor, o senhor tem a palavra.